O podcast Arte Debater desta semana entrevista o líder vocalista do Capital Inicial, Dinho Ouro Preto. No podcast Arte Debater, nós conversamos com Dinho Ouro Preto, o líder do Capital Inicial. O papo rolou solto sobre os anos 80 no rock nacional, Brasília, Porto Alegre e muito mais. Confiram a entrevista no Arte Debater. Primeiro eu queria te perguntar, cara, eu lembrei de algumas entrevistas que fiz com o Dado, com o Felipe Seabra, com a galera dos 80 de Brasília, e eu queria fazer uma pergunta para ti, assim, para fazer esse 4.0 bem direitinho, sobre o que diferenciava vocês, essa turma de Brasília, e eles me falavam, assim, vou relembrar, assim, um enunciadinho bem pequeno, assim, para te dizer que parece que vocês eram, como Brasília tem a ver com diplomacia, com embaixador, vocês tinham o acesso àquelas malas diplomáticas, aquela coisa dos discos que a gente, eu era adolescente, assim, não tinha acesso, e ficava ouvindo, os amigos traziam de viagens, assim. Então, resumindo a pergunta, o que diferenciava vocês nessa época aí, que vocês foram tão especiais, assim, a turma de Brasília fez uma revolução no nosso rock nacional ali no início dos 80. Olha, justiça seja feita, o rock de vocês também. Sim, verdade. Sabe, na verdade, existiam vários núcleos pelo Brasil afora que não se conheciam. A gente não conhecia o rock gaúcho. Aliás, um dos primeiros shows que a gente dá na nossa carreira, onde pela primeira vez as pessoas cantam as nossas músicas, é aí, em Porto Alegre, tocando com o De Fala, porque a nossa música vai parar na Rádio Ipanema, através quem dá essa força pra gente é o Camisa de Vênus. O Camisa, tá. E foi descendo o Rio Nilo a primeira, que eu me lembro, foi descendo. Não sei se era. Exatamente. Tá. Exatamente. Descendo o Rio Nilo e Leve Desespero. Isso. Então, a gente é levado por duas meninas que eu esqueci, eu perdi contato com elas. Eu não sei, eu não lembro nem o nome delas. Mas elas nos levam, elas trabalhavam dentro da universidade, é uma coisa promovida pelo DCE. E elas fazem uma ginástica enorme para nos levar até Porto Alegre. Isso deve ter sido, quer ver, ó? Isso deve ter sido em 84. 84, né? Foi quando o Camisa veio no Araújo. E vocês, eu não fui nesse show de vocês, mas foi o quê? Foi Gigantinho? Não, era Teatro de Elis, não. Era um teatrinho. Me disseram, na época, eu lembro, que era um teatro onde a Elis... Tá, é o Porto de Elis, é o teatro... A carreira dela. É o Porto de Elis, eu acho que é o Porto de Elis, sim, claro, é o Porto de Elis, que trazia os melhores shows. E assim, na época, para nós, parecia uma multidão gigantesca, falando, uau, olha quanta gente. Agora, eu não tenho ideia de fato quanta gente tinha ali. E ali, a primeira vez que a gente tem contato, por exemplo, com o De Fala, e com a cena a gente vai para o Ocidente, a gente conhece mais ou menos o que estava acontecendo no Rio Grande também, porque as cenas eram completamente separadas, a gente também não conhecia. Nessa mesma época, por aí, a gente conhece a cena paulista também, de quem a gente se aproxima bastante, são todos muito amigos nossos até hoje. Mas, voltando a Brasília, o que aconteceu ali foi talvez uma peculiaridade em relação às outras cenas, é que todas as bandas se conheciam desde muito cedo. Assim, eu conheço o Dado e os Paralamas desde a minha infância. Uhum. Nós crescemos todos juntos, sabe? Eu conheço o Renato Russo quando eu tinha 16 anos. Então era uma coisa que não era só que nós tínhamos em comum uma paixão pelo rock. Nós éramos muito amigos, nós éramos todos da mesma turma.
o que torna a coisa mais peculiar ainda, porque quando as pessoas veem Paralamas, Legião, Beirute, Capital, Raimundos, todos andavam no mesmo grupo de pessoas. Havia em Brasília, haviam outros grupos de rock, mas calhou desse grupo de rock de Brasília ter dado certo. E o negócio que você citou sobre acesso ao que acontecia fora, de fato isso acontecia, mas não foi exatamente como você descreveu. O que aconteceu era assim: o Renato dava aula na cultura inglesa, de inglês. E na cultura inglesa chegavam jornais ingleses de música, chegava o NME, o New Musical Express, e o Melody Maker, principalmente esses dois jornais. Nós nos debruçávamos sobre esses jornais e ali nós líamos as resenhas das bandas, o que estava acontecendo, quem eram, o que estava acontecendo em Londres. Quando alguém ia, o pai de alguém ou algum parente, algum conhecido ia para o exterior, a gente dava uma lista de compras. Alguém da turma dava uma lista de compras e chegavam as coisas mais badaladas de Londres, iam parar nas nossas mãos. Então chegavam discos do Cure, da Siouxsie and the Banshees, sei lá, um monte de coisas naquele momento bastante obscuras. Jesus and Mary Chain, The Mission, depois. E essas coisas todas eram mais tarde, chegavam na mão, os discos chegavam na mão de uma. Eu nunca tive esses discos. Esses discos chegavam na mão de alguém e as fitas eram copiadas a turma inteira em cassete. Então eu, por exemplo, nunca tive em mãos, eu nunca tive um disco dos Ramones. Mais tarde, alguns discos eram lançados aqui, eu consegui comprar o End of the Century, algumas coisas, mas o Clash, o Cure, essas coisas todas eu tinha em cassete. Nossa. E essas cassetes circulavam no meio da turma com a mesma paixão com que nós ouvíamos Aborto Elétrico, ou Plebe Rude, ou o começo dos Paralamas. Essas fitas rodavam entre nós. E calhou o destino dessas bandas terem virado o que viraram, sabe? Eu atribuo respeito muito à figura do Renato, sabe? Eu acho que ele é uma figura diferente dentro do rock brasileiro. O que ele representa é algo singular, eu acredito, sabe? O legado dele. O Renato já morreu há 26 anos. Você pega em qualquer lugar que você for, você pega um violão e toca, as pessoas conhecem tudo, do começo ao fim, sabe? E nós tivemos o privilégio de ter crescido com ele. Talvez pela influência dele, pelo contato com ele, nós tenhamos também aprendido a fazer música assim, sabe? Porque eu acho que o que a nossa geração fez, principalmente, foi ajudar a construir o rock popular brasileiro. Sabe? Essas canções todas fazem parte do cancioneiro popular brasileiro. Sabe? São tão conhecidos norte, sul, leste, oeste, qualquer lugar que você vá, você pega o violão do interior da Bahia, do interior do Rio Grande, as capitais, onde você pega um violão, as pessoas conhecem essas músicas. Porque os pobres, todos conhecem. É impressionante, sabe? Eu acho que a nossa geração ajudou a construir, em especial, talvez Brasília, mas o Rio Grande também, sabe? Os engenheiros também, nenhum de nós também, sabe? Eu acho que crédito precisa ser dado a todos. A Brasília talvez tenha sido possivelmente uma concentração maior, mas talvez lá tenha surgido algo um pouco mais visceral por causa do contato com a capital, sabe, com o poder, é possível. Mas eu acho que o crédito precisa ser distribuído. Dinho,
Bah, mas que maravilha, olha, contigo é bom porque tu sempre foi um cara que eu sempre digo assim, tem pessoas que têm aquele método de falar assim meio divagativo, sináptico, né? Tu vai linkando e tu já me respondeu umas 3 perguntas em sequência, assim, que eu ia fazer, né? Isso é ótimo. Não, ao contrário é ótimo. Diz que o jornalista, quanto menos ele intervir, melhor, né? Mas, Dinho, e aí a gente corta no tempo e chega agora, assim, com esse pós-pandemia, assim, que não é pós, porque não acabou totalmente, mas esse Capital 4.0, tanta gente de gerações diferentes participando nos feats, que eles chamam, né? Eu chamava de participação especial antigamente, agora é feat, né? Mas vocês conseguiram, eu acho que o Capital, eu não sei, parece que tem uma coisa também muito legal, eu não sei se os outros, eu tava falando com o Marcelo Nova esses tempos também, assim, que ele também faz um diálogo com gente jovem, assim, mas conseguiram se manter jovens nesse sentido, assim, chegar no público com essas aproximações, né? A gente vê Pitty, Marina Sena, Vitor Clay, que é daqui. Então eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, desse 4.0. A gente procurou... olha, um jeito, o que o Capital fez ao longo desses anos todos, esses 40 anos, que nós sempre procuramos fazer, foi apostar em canções novas, em renovação de repertório. A gente sempre procurou, na verdade, evitar projetos exatamente como esse que a gente está fazendo agora. A gente sempre procurou, sabe, repaginar o Capital, nos associarmos a pessoas novas. No disco anterior do Capital, a gente fez, aliás, produzido por um gaúcho também, a gente fez com o Lucas do Fresno. Sim. A gente procurou artistas novos, a gente procurou a participação do Scalene, a gente procurou a participação do CPM 22, a gente procurou as meninas do Far From Alaska, a gente sempre procurou sem trair as nossas raízes ou a peculiaridade que distingue o Capital, digamos, sei lá, você pode chamar isso de um sotaque peculiar que nos caracteriza, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que é possível você procurar parcerias novas, arranjos novos, produtores novos, e foi o que a gente fez no disco anterior, e é o que provavelmente a gente vai fazer no disco seguinte. Só que agora era uma data redonda, 40 anos, não podia passar batido, o Capital precisava celebrar, sabe? Precisava fazer uma pausa para respirar e jogar um pouco de confete pro alto e falar, olha quanto longe a gente chegou. Quão longe o Capital conseguiu, e, sabe, para surpresa de todos nós, sabe? E a gente procurou pessoas, tanto algumas da nossa geração, o Samuel, a Pitty é um pouco mais nova do que a gente, ainda não saiu, mas ainda vai sair a participação do Carlinhos Brown, a gente e procurou gente nova. Eu gosto muito da Marina Sena, eu gosto muito do Por Supuesto que ela fez, que ela está correndo ao Grammy agora, tomara que ela ganhe. Uhum. O Vitor, a gente procurou a Ana Gabriela, uma voz abençoada, sabe? A gente procurou essa combinação por pessoas que talvez era de se esperar que nós procurássemos, mas por outro lado também procurar umas parcerias fora da caixinha, sabe? A gente já tinha feito isso antes, a gente já tinha procurado, por exemplo, o Seu Jorge, no acústico que a gente fez em Nova York, a gente tinha procurado o Lenine, e eu acho legal o Capital procurar associações inesperadas. E a gente procurou reiterar isso nesse projeto também. Dinho, para fechar, para não te tomar muito tempo, mas eu queria que tu falasse desse momento da música como um todo. Tu disseste que está torcendo para Marina Sena no Grammy. Se a gente for analisar o Grammy Latino, por exemplo, né, a questão dos gêneros, da popularidade de alguns gêneros, de outros não, né, de algumas esferas sociais ter mais participação, mas também a qualidade, de novo,
novo ser feita por grupos, não é... Enfim, a pergunta mais básica, assim, se tu concorda com todas essas popularizações que são feitas assim, ou se de repente, como tu viveu vários momentos da indústria e da parte virtual, se tu tem algum comentário contra ou a favor de tudo isso que está acontecendo, que por vezes é o sertanejo, depois vem esse funk mais nacionalizado. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Olha, eu para ser honesto, eu não conheço muito, cara. Eu fico no meu quadrado. Sim. É o que eu conheço, o que eu estava dizendo. Tá, agora vem. Por si só é um universo muito grande, sabe? E eu fico basicamente dentro desse quadrado, sabe? Uma hora eu estou ouvindo coisa dos anos 70, uma hora eu estou ouvindo coisa mais prog rock, uma hora eu estou ouvindo punk rock. Agora, no meu carro, eu estava ouvindo Suzy and the Banshees. Uau! Eu há anos. Eu estava ouvindo, sabe, Swimming Horses e Christine e Arabian Nights, coisas que eu não ouvia há muito tempo dela, sabe, uma coisa mais gótica. E aí no dia seguinte eu estou ouvindo Britpop, estou ouvindo o Noel Gallagher. Esse é o meu universo, cara. E olha, na boa, cara, se o povo tá preferindo ouvir sertanejo e funk, cara, para mim não tem problema. Vai lá, sejam felizes. Eu não passo julgamento, eu não faço julgamento de valor, eu não acho nem pior nem melhor, é diferente, sabe? E eu acho que tem espaço para todos nós. Eu acho que tem espaço para o rock. O Capital trabalha bastante, a gente dá show todo fim de semana. Tem festivais de rock quase todo fim de semana aqui em São Paulo. Você está vendo as bandas de rock fazendo shows pelo interior do Brasil. O Guns N' Roses fez, o Kiss fez, o Iron fez, sabe? Pô, tá cheio de alternativas de rock, independente, mainstream. Não dá pra gente se queixar. Ok, os caras têm muito mais visibilidade do que a gente, muito mais espaço do que a gente, cara. Mas a gente tem o nosso espaço também. Uhum. A gente tem os nossos festivais, a gente tem a nossa mídia especializada, a gente consegue lançar os nossos discos, a gente consegue trabalhar. Eu acho que tudo é pendular, sabe? No momento, o rock pode não ter a visibilidade que já teve, mas as coisas podem virar de novo ali da frente. E eu acho que não é legal, não é bom karma você ficar olhando para o lado e ficar se distraindo com o que está acontecendo, sabe? Com o que os outros estão fazendo, ou deixa eles lá, bom para eles sejam felizes. Eu prefiro comentar e me concentrar no rock, cara. Maravilha. Dinho, muito obrigado. Cara, agora tem um ciclo de 38 anos aqui, desde que eu ouvi Descendo o Rio Nilo e Neve de Desespero na Ipanema, depois gravava em fita cassete da TDK, que eu tinha umas TDK e BASF direto, assim, que eu acho que devia ser as tuas, e aí eu ouvia, gravava e levava para os amigos e distribuía, gravava as fitas e distribuía. Então, uns 38 anos da minha vida agora passaram nessa entrevista aqui. Muito obrigado, Tadinho. Estarei lá no sábado te prestigiando. Um abraço. Valeu. Muito obrigado, tá? Fica bem, querido. Tchau, tchau. Valeu. Lembrando que o Capital Inicial se apresenta neste sábado, dia 1º de outubro, às 21 horas, no Auditório Araújo Viana, com ingressos pelo simpla.com.br. Podcast Arte Debater tem apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes e na edição e técnica Mariana Neck.